Olá, mais uma vez. É um prazer poder novamente passar para vocês o estudo da Parashá, da Torá, para Bnei Noah. Nós vamos fazer hoje a análise da terceira aliada, porção semanal da Parashá Hukat Balak, que está no livro de Bar Midbar, que é números 22 até 21, 20. Pelo método Pardes, Pshat Remes, Trash Sod, e também referenciado pelo Talmud com lentes racídicas e aplicação para nós, Lendor. Então vamos lá, para a graça e elevação do céu, com a graça de Deus, que as palavras da nossa boca, as preces do nosso coração, possam ser aceitas diante de Ti, Senhor, nossa rocha, nosso Redentor. Faça, Senhor, tua obra prosperar, que Mashiach venha ainda em nossos dias. Amém. Amém. Esta é uma análise profunda da terceira aliá da Parashá combinada, o Kat Balak. Está no livro de Números 20, 22 até 21, 20. Esse trecho conta a morte de Aharon no Monte Hor, a vitória sobre o rei Arar, a murmuração do povo, gerou praga das serpentes ardentes, e a cura através da serpente de bronze, além do início das jornadas contornando Moab. E utilizaremos o método quádruplo de exegese, conforme eu já falei para vocês anteriormente, sob a ótica filosófica racídica, com aplicação prática. Bom, no contexto desta aliá, esta aliá marca uma importante transição na jornada de Israel pelo deserto. Nela, nós estamos encontrando 4 acontecimentos centrais. Bom, primeiro, a morte de Aharon, no Monte Hor. Segundo, a guerra contra o rei Arar. O terceiro, o episódio das serpentes abrasadoras. E o quarto, os cânticos de gratidão pelo poço de águas. Estes eventos parecem distintos e desligados uns dos outros, mas todos giram em redor de um tema central comum: a transformação, a perda de crescimento espiritual. Após a morte de Miriam, na aliá anterior, agora ocorre também a partida de Aharon. A geração do Êxodo aproxima-se de seu fim, enquanto a nova geração prepara-se para entrar na Terra Prometida. Moshe, Aharon, Eleazar sobem ao Monte Hor, Aharon morre e Eleazar recebe suas vestes sacerdotais. O povo lamenta Aharon por 30 dias. Israel pede passagem a Edom e é recusado. O povo reclama da falta de pão e água. Serpentes abrasadoras atacam. Deus ordena Moshe fazer uma serpente de bronze. Quem olha é curado. Israel canta a canção do poço, celebrando a água providenciada por Deus, e os conflitos com os emoreus e a vitória de Israel. Bom, vamos ver então o primeiro aspecto do Pardes, que é o Pshat, no sentido literal. O texto narra então a transição de liderança e os testes finais do deserto. Morte de Aharon, 20, 22 até 29. Deus anuncia que Aharon não entrará na terra prometida. Moshe, Aharon e seu filho Eleazar sobem ao Monte Hor. As vestes do sacerdote são transferidas para Eleazar e Aharon falece. O povo chora por 30 dias. O ataque a Arar.
dos 21, 1 a 3. Aharon, o rei morreu, o rei cananeu, aliás, de Arad, ele ataca Israel, é o que é narrado no texto, e faz prisioneiros. Israel faz um voto a Deus de destruir suas cidades se obtiver a vitória. Deus atende e o lugar é chamado Rokmah, destruição. As serpentes ardentes está no texto de 21, 4 a 9. O povo perde a paciência com o caminho longo e reclama do maná, chamando de pão miserável. Deus envia serpentes venenosas, o povo se arrepende. Deus ordena que Moshe faça uma serpente de bronze, o Nehoset, e a coloque em uma haste. Quem olhasse para ela era curado. E as estações da jornada, está no 21, de 10 a 20, o povo acampa em diversos locais, incluindo Obote e Rabarim e o Vale Zered, avançando rumo às fronteiras orientais. Aaron morre e a transição sofrida por Azar. O povo enfrenta dificuldades físicas, fome, sede, ataques. Serpente de bronze é um meio de cura. Israel vence o inimigo e celebra com cântico. A morte de Aaron. Vamos fazer um detalhe agora, detalhado, 22 até 29. Hashem ordena que Moshe, Aharon e Elazar subam o Monte Hor. Bom, Aharon é despido de suas vestes sacerdotais. Elas são transferidas para o seu filho Elazar. Aharon falece no topo da montanha. O povo então lamenta a sua morte durante 30 dias. Os detalhes sobre a guerra de Arad de 21, de 1 a 3, do rei cananeu Arad, ataca Israel, captura alguns prisioneiros. Israel faz um voto a Hashem, entregar este povo em nossas mãos. Hashem concede vitória e as cidades inimigas são destruídas. A serpente bradadora, alguns detalhes sobre ela, 21, 4 a 9. O povo volta a reclamar contra Hashem, contra Moshe. Como consequência, serpentes venenosas atacam o acampamento. Após o arrependimento coletivo, Hashem ordena que o povo faça uma serpente de bronze e a coloque no haste. Quem olhasse para ela era curado. O poço e o cântico, e os cânticos, 21, 10 a 10, de 10 a 20. O povo continua sua jornada. A Torá registra um raro cântico coletivo. Brota poços, cantai-lhe. O poço simboliza a provisão divina que acompanhava a Israel no deserto. A unidade técnica do Peshat. À primeira vista, os episódios parecem desconectados, porém todos envolvem uma dinâmica semelhante. Perda, crise, arrependimento, renovação. Aharon morre, Israel enfrenta a guerra, o povo sofre com serpente, a água reaparece. A Torá está descrevendo o amadurecimento espiritual de uma nação. Bom, olhando agora sobre a lente do Remer, que é a alusão, o hint linguístico. O Talmud trata o Tratado de Rosh Hashanah 29a,
faz uma pergunta crucial sobre a serpente de bronze. A serpente mata ou a serpente da vida? Presta atenção nessa pergunta. Então, Remes vai apontar o termo para serpente, Nahash, que é aquela serpente, aquele serpente que tentou Adão e Havá no Gan Eden. E bronze, Neroshet, elas possuem a mesma raiz linguística. A alusão geomântica e textual indica que o próprio veneno carrega o antídoto. Todos nós sabemos que a diferença entre remédio e veneno é a dosagem. A cura não está no objeto de bronze, mas no fato de que, ao olharem para cima, para a haste elevada, os israelitas submetiam seus corações ao Pai Celestial. O bronze, metal inferior associado ao julgamento, é elevado para se tornar canal de misericórdia. A morte de Aharon alude à transitoriedade da liderança. Mesmo os mais santos devem partir, mas a missão continua. A serpente de bronze sugere que a cura vem ao elevar o olhar para cima, para Deus, não para o objeto em si. A canção do poço alude à alegria espiritual que brota quando se reconhece a fonte da vida. Aharon e a perda da proteção. Os sábios ensinam que as nuvens de glória, existiam pelo mérito de Aharon, a nuvem que cobria o acampamento. Após sua morte, essas nuvens desaparecem temporariamente. O Remes ensina que muitas vezes só percebemos o valor de uma bênção quando ela se afasta. Vamos falar alguns detalhes também sobre a serpente, isso no nível de esse entendimento do Remes, né? Esse nível de entendimento que é a alusão ao ritmo linguístico, ok? A serpente representa o poder destrutivo da fala negativa. O povo reclamou, as serpentes surgiram. A própria palavra hebraica para serpente, Nahash, está associada a vários comentários ao engano e à distorção espiritual iniciados no Gan Eden, com o Nahash. A serpente de cobre, em hebraico, Nahash, o serpente. Neroshet, cobre. Os dois termos possuem a mesma raiz semelhante. A cura vem justamente da transformação daquilo que causou a queda. O problema torna-se parte da solução. O poço. Bom, o poço representa a alma, assim como a água permanece escondida abaixo da superfície. A centelha divina encontra-se oculta dentro do ser humano. E, sob a ótica do Drash, da homilética e a lente racídica. Eu não passei nesse aspecto agora do Drash. Na interpretação racídica, baseada nos ensinamentos de Baal Shem Tov e do Reb de Lubavitch, os eventos externos do deserto refletem a psicologia da alma humana. A perda de Aaron, de forma homilética e assim, segundo a olhadinha, Aaron representava a Resed, que é a bondade, misericórdia, amor.
E o pacificador, quando ele morre, as nuvens de glória que protegiam o povo se retiram, permitindo o ataque de Ará. A Asidut ensina que quando perdemos nossa conexão com o amor e a bondade ativa, ficamos vulneráveis aos ataques do nosso próprio Yetzer Hará, a inclinação ao mal. O maná e a reclamação. O maná era um alimento espiritual que era totalmente absorvido pelo corpo sem resíduo, um alimento descido do céu. Era tão santo que não ficava resíduo, o pessoal não precisava de evacuar os resíduos, porque não tinha resíduo. O povo reclamou porque queria pão da terra, ou seja, queria a dualidade, o esforço material e a ilusão da independência de Deus, porque é uma pura ilusão mesmo. A serpente interior. A serpente original do Éden usou a fala para o mal, Lashon Hará. Ao reclamarem de Deus e de Moshe, o povo ativou a energia da serpente. As serpentes ardentes externas foram apenas o reflexo do veneno da ingratidão que já corria nas veias da congregação. Cura-se olhando para a serpente de bronze significa encarar a raiz do próprio egoísmo, retificá-lo e elevá-lo a Deus. O Talmud, em Tratado de Rosh Hashanah 29a, exclama que não era a serpente que curava, mas o ato de olhar para o alto e submeter o coração ao céu. Na Midrash, Aharon era o Odef Shalom, buscador da paz. Sua morte trouxe grande luto, porque o povo sentia a perda de sua bondade. Na Hassidut, a serpente ardente representa os desejos e paixões que queimavam. A cura vem ao elevar seus impulsos e transformá-los em devoção. A canção do Poço mostra que até necessidades físicas, por causa da água, podem se tornar motivo de louvor espiritual. Falando agora um pouco sobre a morte de Aharon, Talmud descreve a morte de Aharon como uma das mais severas, uma das mais serenas da Torá. Aharon experimenta o que os sábios chamam de mitat neshikar, traduzido, morte pelo beijo divino. O Midrash revela que Moshe testemunhou a partida tranquila de seu irmão e desejou o mesmo para si. Agora, falando um pouco da serpente, Talmud faz uma pergunta célebre. Acaso uma serpente mata ou dá vida? A resposta é: quando Israel eleva seus olhos aos céus e submetia seu coração ao Pai Celestial, eram curados. A serpente não possuía poder próprio. Ela apenas direcionava a atenção para Hashem. O milagre ocorria através da techuvá e da fé. E o cântico do poço. Os sábios observam que Israel cantou ao poço, mas não encontramos um canto semelhante para o maná. Por quê? Porque a água simboliza a Torá. A Torá deve ser recebida com alegria e gratidão constante. Eu não passei pelas referências talmúdicas, o Tratado de Rosh Hashanah 29a, a fonte clássica sobre a serpente de bronze. Não era a serpente que curava, mas direcionava o coração a Hashem. O Tratado Amid
9a, nós encontramos, ensina que Maná veio pelo mérito de Moshe, as nuvens de glória pelo mérito de Aharon, o poço de águas pelo mérito de Miriam. Após a morte de Aharon, percebe-se a perda de sua proteção espiritual. O Tratado de Avot de Rabbi Natan 12, ele descreve Aharon como amante da paz, perseguidor da paz. A sua morte gera luto nacional porque sua influência alcançava todo. O Tratado de Evamot 64a discute o valor da oração e do arrependimento diante dos decretos divinos. Bom, agora é hora de a gente passar um bocadinho pelo SOD, pelo místico, pelos segredos místicos e pela Kabbalah. Também, Gemátria, também, né? No nível SOD, a Gemátria, o valor numérico da palavra Nahash, serpente, é 358. Este é exatamente o mesmo valor numérico da palavra Mashiach. Ok? 358. Ou seja, 300 o Shei, 8 Reis, 50 o Nun. Mashiach é 358, sendo Resh 8, o Nun 10, o Shin 300 e o Men 40. O mistério místico revela que a força da serpente, o desejo de receber apenas para si mesmo, o ego absoluto, é a mesma força que, quando totalmente transformada e retificada, traz a redenção, a Geulah. O Mashiach reconstrói o mundo utilizando a mesma energia que a serpente usou para derrubá-lo, mas direcionado inteiramente para a consciência divina. Elevar a serpente na haste representa a subjugação do ego material sob domínio do espírito. A morte de Aaron simboliza a transição de Hesed, que é bondade, para Gevurah, disciplina, pois Elazar assume com rigor maior. A serpente de bronze é um canal de luz invertida, símbolo do mal transformado em instrumento de cura, refletindo o tikkun das forças negativas. O poço representa Binah, a fonte oculta da sabedoria que jorra quando o povo se une em cântico. As vitórias contra inimigos refletem a elevação das faíscas divinas presentes nas nações. Aaron e a Sefirot e a Sefirá de Hesed. Na Kabbalah, Aaron corresponde a Sefirá de Hesed, que é a bondade amorosa. A partida representa uma ocultação temporária desta bondade manifesta. As nuvens de glória eram uma expressão dessa energia espiritual demonstrada fisicamente. As serpentes abrasadoras. O Zohar associa as serpentes a forças da acusação espiritual, despertadas pelos pensamentos e palavras negativas. A reclamação do povo cria uma abertura para essas forças. Por isso é necessário cuidado com a boca.
E essa serpente elevada, minha gente? Paradoxalmente, a cura surge quando a serpente é elevada. O ensinamento místico é profundo. Não basta destruir a negatividade, é necessário transformá-la. O mesmo impulso que induz ao erro pode ser direcionado para servir a Hashem. O oposto, o Zohar, interpreta o poço como símbolo da Shekhinah, a sensação da presença de Deus. A água sobe do subterrâneo para sustentar a vida. Da mesma forma, a presença divina acompanha Israel mesmo nos períodos de ocultação. E vamos começar a dar uma olhada pela luz racídica. Os mestres racídicos observam que essa aliá trata da arte de transformação. Ela não morre, mas seus sacerdotes continuam através de Elazar. As serpentes atacam, mas transformam-se em instrumento de cura. O deserto parece árido, mas dele brota um poço. O Baal Shem Tov, então, ensina que nenhum evento da vida é totalmente negativo. Tudo é para o bem. Dentro de cada descida encontra-se a semente de uma elevação maior. O Reb Vav frequentemente enfatiza que o judaísmo não busca negar as dificuldades, não, mas busca transformá-las em crescimento. A serpente de cobre torna-se um símbolo dessa capacidade. Aquilo que antes produzia dor agora conduz à cura. E a gente, qual a aplicação disso para nós, Bnei Noach, filhos de Noé? Como uma diretriz universal de edificação moral e espiritual, essa aliás ensina 3 pilares fundamentais para os Bnei Noach. Combate à ingratidão, que é o pecado do deserto, foi desprezar o sustento diário de Deus, a Parnassá. Para o Bnei Noach, reconhecer que cada detalhe da vida, do alimento, à saúde, vem diretamente do Criador. É o antídoto contra a frustração e a ansiedade existencial. O perigo da língua, a fofoca, a reclamação, a chorrará. O veneno das serpentes foi atraído pela palavra maldita. O Código de Noah exige justiça social e paz coletiva. Fofocas, difamação, murmurações destroem as bases de uma sociedade justa. Guardar a boca é reter o veneno. Olhar para cima e para a cura. Quando enfatizar dificuldades materiais ou crises morais, o noaíta não deve focar apenas em problemas terrenos, serpentes rastejantes, mas sim olhar para o alto, submeter a vontade humana às leis universais de Deus, as 7 leis de Noé. É o que traz cura e proteção contra as adversidades do mundo moderno. Aceitar a transitoriedade. Líderes e mestres passam, mas a missão espiritual deles continua. Um olhar, elevar o olhar. A cura e a força vem ao direcionar o coração para o alto, para símbolos materiais. Não para símbolos, perdão. Nós olharmos com o coração para o alto, não para os símbolos materiais, coisas físicas, nos levarmos para coisas mais espirituais. Transforma paixões, assim como a serpente ardente foi transformada em cura, o Bnei Noach podem transformar impulsos negativos em
energia para o bem. Alegria na vida simples. A canção do Poço ensina que até necessidades básicas podem ser as ocasiões para demonstração de gratidão e louvor. A acidute aplicada. O segredo da serpente bronze é que o mal pode ser reduzido, o mal pode ser redimido. É uma lição central nisso. Cada pessoa pode transformar a escuridão em luz, que a luz está por dentro. Honrar os construtores da paz. A Harona é lembrado não pelo poder político ou militar, mas porque promovia a reconciliação. Noah pode ser um exemplo transformando-se em um agente de paz na família e na comunidade. Cuidando da fala. As reclamações destrutivas abriram espaço para as serpentes. Palavras possuem consequências espirituais e emocionais. A fala deve ser usada para construir e não para ferir. Transformar erros em aprendizados a serpente de cobre ensina que os fracassos não precisam definir o futuro, mas podem se transformar em ferramentas de crescimento. Olhar para cima nos momentos de sofrimento, a cura começa quando a pessoa volta o coração ao Criador. A confiança de Hashem não elimina os desafios, mas muda a forma de enfrentá-los. A cura, a gratidão, cultivar a gratidão. O cântico do poço mostra gratidão. Deve acompanhar até bênçãos aparentemente simples e cotidianas. Água, sustento, família e vida são presentes que merecem reconhecimento constante. A conexão com a Aliot anterior. A primeira e a segunda Aliot abordaram a purificação, a impureza da morte. Agora, a narrativa mostra a própria experiência da perda. Primeira e segunda Aliot, leis sobre a morte. Terceira Aliot, a morte de Aaron. Primeira e segunda Aliot, purificação. Terceira Aliot, renovação nacional. A primeira e segunda Aliot, a água da Pará Adomá. A terceira Aliot, a água do poço. Primeira e segunda Aliot, transformação da impureza. A terceira Aliot, transformação da crise. A Torá passa da teoria para a experiência prática. Bom, a mensagem central disso é a vida espiritual não consiste em evitar crises, mas em transformá-las. Aharon morre, mas seu legado permanece. As serpentes ferem, mas se transformam em instrumento de cura. O deserto parece vazio, mas dele brota água. A grande lição desta aliá é que Hashem pode fazer surgir inovação exatamente no lugar onde parecia haver apenas perda. Concluímos então dizendo que a terceira aliá, o Kadbalak, mostra que a vida espiritual envolve transição, desafio e transformação. Pelo Pardeses, nós vimos que a morte de Aaron, a serpente de bronze, a canção de poço são lições de continuidade, elevação e gratidão. Para o Lino, a mensagem é clara: aceitar a transitoriedade, elevar o olhar para Deus, transformar paixões em bondade e celebrar até as dádivas simples da vida. E para encerrar, eu deixo para vocês a mensagem final. Para o Linoa, a mensagem eterna é: quando os olhos se voltam para o alto e o coração se abre para techuvá, que é o arrependimento, até as experiências mais difíceis e traumáticas podem transformar-se em fonte de cura, sabedoria e crescimento
espiritual. Muito obrigado e até a próxima aliá. Tchau, tchau.